Fala pessoal, nós estamos aqui para realizar mais um episódio do Foi Urmentes e hoje nós vamos trazer o segredo de como alavancar suas vendas. Então, eu sou o Márcio, CEO da Inux Case e vou estar aqui junto comigo com essas pessoas, aqui a Luma Maia, que agora vai falar aqui para vocês. Olá pessoal, eu sou a Luma Maia, coach, analista de perfil comportamental e, mais importante, CEO da LM Treinamentos. Junto com a gente também está aqui Thales Guerra. E aí pessoal, Thales Guerra, sou CEO da Casa Frios, uma distribuidora que fica localizada dentro da Ceasa, a central de abastecimento do estado aqui. E também, junto aqui a gente, para completar nosso grupo de 4 pessoas, a Tiara Bruna. Fala pessoal, sou Tiara Bruna, gestora estratégica das lojas Inux Case. Isso aí, gente. E junto com esse time, a gente vamos debater de como vocês alavancar as suas vendas. Eu já queria aqui abrir com uma pergunta de como vocês fazem para criar uma campanha estratégica para alavancar, né, suas vendas. Como é que vocês fazem hoje nas empresas de vocês? O que vocês podem compartilhar? O que vocês fazem de planejamento para que chegue no final do mês com meta batida e com objetivo atingido? Vamos lá, eu vou começar. Vai lá, Luma. Meu planejamento eu começo idealizando qual vai ser a meta, qual o resultado que eu busco. E aí eu fraciono essa meta por semanas, né? E delego as tarefas para o pessoal da minha equipe para que a gente chegue no objetivo em comum. Na hora que eu vou delegar essas tarefas e na hora que eu vou decidir o que cada um vai fazer, Márcio, eu também acho muito importante quando eu passo para eles a visão do que eu quero chegar e do objetivo. Sim. Então, assim, toda a equipe tem que ter ciência da visão e do propósito daquela meta. Sim. Então, acho que isso é um ponto bem que eu bato bastante na minha equipe para me conseguir o resultado que eu busco. Legal, legal. Gente, criar estratégia é justamente isso que a Luma tá falando. Tipo assim, dividir, realmente dizer para onde a gente quer ir. Né? Porque assim, como é que o time vai fazer, Exatamente. vai fazer acontecer, vai estar se esforçando se ele não sabe de fato o que é que vai, né? Para onde que a empresa está querendo ir, né? Exatamente. Então, ter clareza do objetivo é ponto primordial. Além da clareza, essa clareza tem que estar para todos os membros, né? Sim. Eu quero essa meta porque eu preciso dessa meta para isso, e o nosso sonho é aquilo, e preciso dessa meta para chegar no nosso sonho. Então, assim, eu quero compartilhar a minha ideia e eu quero que todo mundo abrace e queira muito como eu quero. E aí ela vem. Show, muito bom. Thales, me fala aí com mais detalhes como é que você cria seu planejamento estratégico de vendas lá na Casa Frio. Você que trabalha aí com empresas, vende em atacado. Como é que você faz aí para que o time starte o mês e que chegue no final do mês com esse resultado atingido aí 100%? Legal, como é que eu faço a minha metrificação, né? Eu avalio primeiro os números que a gente já atingiu, porque a minha maior preocupação é colocar uma meta real, não algo que eu realmente almeje e não seja alcançável para não frustrar meu time. Então eu vejo os números que eu já atingi, né? E eu me planejo dentro disso, nas minhas compras, na minha gestão, como é que faz para eu poder atingir. Tá muito... Sim, né? Mas legal, é isso mesmo. Né? Criar a estratégia é justamente colocar todos esses passos, né, que você falou, né, para que a gente desenvolva uma estrutura para que repasse para o time. Uma coisa diferente que eu faço é, em vez de colocar uma meta mensal, a minha meta eu divido pela semana, 4 semanas, né? E depois eu divido por dia. Sim. Então, todo dia a gente tem, em vez de você atingir uma meta, por exemplo, de 400 mil no mês de venda, é muito mais vantajoso e fica muito mais palpável quando você chega para o time que tem que vender 18 mil. Sim. Entendeu? Sim, sim. E eu gosto dessa fase que você falou, tipo assim, de analisar dados passados. Então, você que vai construir aí o teu planejamento estratégico. Tô começando do zero e tal, então isso aí você pode colocar uma coisa mais, assim, de um desafio. Mas você que já tem dados, né? Tipo assim, como é que foi mês passado, como é que foi esse mesmo mês no ano passado, né? Que a gente também tem essa diferença de mês a mês. Para que não fique um negócio no achismo, né? Coloca ali a projeção e tal. Então, já ter um número de base, né? Para que a meta seja um desafio, mas também não seja, assim, impossível de ser conseguido, de ser chegar nela, né? Isso, perfeito. Muito legal. Bruna, e aí, como é que você faz lá na sua gestão estratégica para alavancar suas vendas na empresa que você trabalha, que você dá lá na frente? Como é que você faz isso?
Bom, eu pego os números, assim como o Thales faz, os números reais de alguns dados passados, e aí eu pego lá a meta de faturamento que a gente tem que atingir, sento para ver quantos dias no mês nós vamos trabalhar, quando é feriado e não. E eu pego o valor X, divido pelos dias trabalhados, cada um tem o seu setor, então cada um já recebe a sua meta, então a gente já inicia um mês fazendo ali uma reunião mensal com os colaboradores para passar essas metas para ele. Junto disso, a gente já vê, pegando, por exemplo, mês de dezembro, já vejo ali que tem Natal, tem Réveillon, pega aqui algumas datas comemorativas. Sim. E a gente vai trabalhando em cima dessas datas. O que é que a gente pode fazer de diferente para que a gente venda mais nessas datas. E nos dias que são mais fracos, né? A gente já conseguir mapear quais são os dias mais fracos do mês. Então, tento sempre trazer algo a mais que vai chamar mais atenção e vai atrair mais clientes para as datas que são mais fracas no mês. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta, boa. Tiara. Me tira aqui uma dúvida. Você que tem um time grande, quantos dias de antecedência você faz isso antes de iniciar um mês? Pronto, geralmente eu pego a última semana e realmente senta e vai bolar estratégias. Não precisa ser todo mês uma estratégia diferente. Posso usar, entre aspas, as mesmas promoções, só que fazendo um marketing diferente, mas a promoção ser a mesma. Hoje na empresa, né, a gente tem alguns combos fixos de alguns produtos que a gente vende. Então, o combo ele tá aí fixo há mais de um ano, só que todo mês a gente trabalha o marketing em cima desse produto de uma forma diferente. Tá, Sim, entendi. legal. Porque assim, o meu produto, quando eu trabalho com eventos, a minha projeção, ela chega a 40, 50 dias de antecedência. Né? Então, assim, eu tenho que projetar, pensar, idealizar, então eu levo muito mais tempo. E você, Thales, quanto tempo você faz a projeção aí da sua empresa? Quanto tempo você para se Preparar pro mês que desenhar essa vem. estratégia? Se você faz mês a mês, se você faz Eu trimestral. eu faço mês a mês, porém eu foco nas datas mais movimentadas. Sim. Dezembro, julho, né? Bom lembrar. Isso. Porque assim, geralmente essas datas já vem um fluxo mais alto, né? Então a gente tem que preparar o time, Com antecedência. preparar às vezes uma campanha pra gente estar lá fazendo presente. Eu também faço dessa forma. Todo mês a gente senta, analisa o que a gente fez, que deu resultado, que deu certo. Traz aqui para o próximo mês o que a gente já validou. Às vezes a gente não precisa nem mudar muita coisa, mas às vezes muda o nome da campanha, faz ali de fato uma alteração para aquela data comemorativa que tem dentro do mês, para que a gente chegue no resultado. Mas a gente sempre faz uma campanha para que o time tenha consciência de quais passos ele tem que dar para que chegue no objetivo. Né? E como vocês falaram, eu acompanho também, eu gosto, que nem o Thales falou, né? Que ele divide ali por 4 semanas. A gente também divide ela e fraciona para que a gente vá ficando acompanhando, para que a gente não fique assim, só passa a meta no começo do mês e aí só analise lá no final. E aí talvez não dê mais tempo de corrigir. Então essa também seria uma dica muito boa para vocês, né? De como vocês criarem isso. Mas em resumo, gente, vocês vão ter que parar uns dias antes, analisar calendário, datas comemorativas, o que faz sentido para o seu nicho, né, que é seu mercado, e criar de fato essa estratégia, né, criar, desenhar, colocar ali algumas campanhas que chamem a atenção e que vocês consigam com essa estratégia chegar no objetivo que vocês traçaram, pode ser de valor, enfim, ou de um objetivo da empresa, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Márcio. Uma vez Sim. você me falou que você tinha uma meta que eu achei muito interessante, uma meta de lucro. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviram falar sobre uma meta de lucro, e sim uma meta de faturamento. Qual é a diferença? Assim, é que a meta de faturamento, eu hoje utilizo ela no meu comercial. No meu comercial ele é focado em vender e por aí vai, né? E entregar realmente, de fato, esse número para o nosso financeiro. Só que o financeiro, ele trabalha em duas vertentes. Ele trabalha o comercial, que é o vender, e ele tem as despesas do outro lado. Isso. Então, por isso que ele entra na meta de lucro. Porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai juntar essas duas. Um ele tem que aumentar e outro ele tem que diminuir. Então, por isso que ele tem um indicador que é essa meta de lucro. Então, no meu setor financeiro, o indicador que eu utilizo lá é meta de lucro. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que começar a segurar a ponta de cá para não vender produtos com custo baixo, comprar errado,
não ter despesas desnecessárias. Então ele vai segurar essa ponta e o time comercial vai fazer o resultado dele, que é vender mais, é gerar mais resultado, é fazer mais então, isso. assim você consegue um número bem mais assertivo, né? Sim, consegue um número mais assertivo e eu consigo também ser mais lucrativo, vamos dizer assim. Porque para onde a gente olha, ele vai expandir, né? Então, se a gente às vezes estiver ali só focado em aumentar a venda talvez não seja, né, O resultado desejado, que seja o lucro. Exatamente. E assim, às vezes a gente vê muito questão de faturamento. Ah, vou vender bastante esse produto, eu vou vender bastante esse copo, porque esse copo tem um ticket mais alto. Mas nem sempre esse copo, ele é o que me deixa mais lucro, né? Às vezes tem os produto âncora, que eu costumo falar, que é produtos que chamem a atenção para minha empresa, mas aquele produto, ele não vai me deixar tanto lucro. Às vezes tem um outro que deixa muito mais uma margem. Exato. E isso tudo pode ser analisado, deve ser, de fato, analisado no planejamento estratégico, que é o que a gente está falando aqui para vocês alavancarem suas vendas. Vocês precisam, de fato, olhar para todos esses setores, olhar para todos esses dados, quais são meu produto âncora, o que é o meu produto que tem uma recorrência maior, entendeu? Tem, tipo assim, tem produtos que eles são muito atrativos. Então, cara, esse é o produto que eu tenho mais lucratividade. Que às vezes tem gente que não olha para esses detalhes, entendeu? Eu faço uma campanha inteira, mas eu faço a campanha inteira do produto que ele não me dá muito lucro. Então, na hora de fazer esse planejamento, você já tem que analisar todos esses passos. E você, não sei se vocês repararam, se acontece com vocês, mas geralmente quando a gente não direciona a equipe, eles têm um produto que eles gostam mais de vender, né? E eles acabam vendendo muito mais desse produto que eles gostam, que nem sempre, às vezes, é o direcionamento que a empresa precisa. Sim, muitas das vezes pode ser os produtos commodities, que é os produtos que o cliente já chega pedindo. Entende? Então, às vezes, pode ser que nessa estratégia, né, eu já utilizei algumas vezes de campanhas de estoque morto, que a gente chama de o estoque está parado, baixo giro, não está conseguindo. Então, a gente faz campanha para movimentar esse estoque, entende? Porque aí a gente incentiva mais o vendedor, o time comercial para vender, entendeu? E aí a gente já consegue chegar nesse objetivo de eliminar esse estoque parado. Mas aí, gente, voltando aqui mais para as vendas, a gente entrou um pouquinho aqui em indicadores. Eu preparei uma pergunta aqui para vocês. Que beleza, entendemos, né, como fazer um planejamento, mas nesse planejamento, como vocês fazem para identificar o seu público-alvo? Bom, Luma vai começar. Eu vou começar, porque o meu nicho, eu já nichei bastante, né? O que é nichar bastante? Eu já escolhi o público que eu iria trabalhar. Nichar, escolher o público, né? Definir mais ou menos a idade, o sexo, né? A pretensão dessa entrega, até o nível, Marcelane, de estudo dessa pessoa está lá nos nossos, nos nossos comparativos. Quais são os hobbies, qual é o potencial aquisitivo dessa pessoa. Então, assim, a gente faz todo um estudo para saber qual é o meu público-alvo. Para a gente não gastar tempo nem dinheiro com marketing errado, né? Com propostas erradas. Sim. E assim ser muito mais assertivo. E aí, como você faz para identificar esse público? Você faz assim, eu quero vender para esse público, mas como é que você sabe que esse público é o seu público ideal? Eu olho pro meu produto, né? Então, assim, quando eu identifico o meu produto, eu olho para quem ele é, para quem, por exemplo, hoje, quando eu faço um evento, quem é a pessoa que precisa desse conteúdo? Ela está em que fase, né, da vida? Sim. Ela tem que idade? Ela já tem filhos? Ela não tem filhos? Então, eu já tenho essa metrificação, porque o meu conteúdo é um conteúdo que a pessoa muito jovem, ela às vezes não tá preparada para interagir, não tem curiosidade sobre isso. Então, eu olho o meu produto. A partir do meu produto é que eu vou identificar o meu cliente. Perfeito. Então, no caso, você faz... você já prepara um produto ideal para aquele público que você está pensando. Pro público. Perfeito. E aí eu procuro uma dor, né, gente? Então, assim, eu trabalho em cima de algumas dores. E aí, quando eu vou elaborar esse produto, às vezes, quando eu tenho um público que eu quero vender para ele e não tenho um produto, eu crio um produto para aquele público. Entendi. Identificador. E aí, depois do identificador, você cria o produto já voltado para o seu público-alvo que você já escolheu. Isso. Perfeito. E aí, Thales, como é que você faz lá na Casa Frios? Como é que você fez para estudar seu público? Quem é seu público? Pronto. Como é que você faz essa análise? Cara, na Casa Frios a minha venda é 100% balcão. Então, eu não consigo criar algo para atrair algo externo. Então, lá já tem um estudo de quem frequenta a Ceasa. Certo. Então, a avaliação que a gente fez, que no meu público-alvo,
90% é masculino, homem, de segunda a sexta-feira. E no sábado, 90% é feminino. Tem Interessante, né? cada dia tem um tipo de público. Certo. Segunda-feira é um tipo de público, terça-feira é outro tipo de público, quarta-feira é outro tipo de público. Como é que eu fiz para fazer isso? Eu só olhei mesmo pro meu negócio. É o CRM que a gente fala, né? Então, o cliente chegava, viu? Onde é que é seu negócio? O que é que você trabalha? Qual a sua idade? É só você olhar para dentro do seu negócio e ver quem está comprando. Então, você vai encontrar um padrão. Então, nós encontramos um padrão. Hoje eu sei até uma média da idade do meu cliente. O que ele gosta, se ele gosta de futebol, se ele gosta de... Um padrão, né? Sim. Não é 100%. Fica mais fácil a comunicação entre a Casa Frios e o cliente. E o cliente. Então, tipo assim, ó, mesmo que vocês não tenham ainda criado o seu público-alvo, vocês podem pegar dados, que nem o Thales está falando, analisar os dados, e, cara, o nosso cliente ideal, o cliente que a gente mais vende, mais atrai, é esse cliente aqui. Aí vocês vão desenhando esse cliente. Que aí vocês conseguem melhorar comunicação, ofertas, entender de fato o que é que ele tem de dor para que a gente consiga resolver, né? Eu acho que um ponto bem interessante é que quando você estava falando, tipo assim, como você já colocou seu negócio, sua empresa dentro da Ceasa, eu acho que você já nichou lá. Tipo assim, então, quando você vai para dentro da Ceasa, automaticamente, eu acho que na minha cabeça, né? Eu já vejo que já tem que ser um atacado, né? E aí já tem que ser um atacado, então talvez você atende muito empresários lá, tipo empresas e por aí vai, né? Assim? De segunda a sexta. De segunda a sexta. O sábado ele muda o mercado, é totalmente diferente lá. O sábado já vira todo dono de casa. Todo dono de casa. Legal, legal. E aí, Bruna, fala aí pra gente como é que você faz para analisar seu público-alvo lá na tua empresa, teu negócio, como é que você faz para identificar essa pessoa e como é que você faz essa comunicação? Pronto, eu vou pegar um pouco da fala do Thales, né? Que ele falou que já existia um estudo pronto. Então, hoje na Inux Case já existe, né, um estudo pronto, até porque a gente investe bastante em marketing. Então, o nosso marketing, ele focou bastante nisso. Só que hoje eu vou trazer aqui uma clareza diferente, né? Por já ter esse público-alvo, e dentro da empresa a gente tem diversos setores, todos os meses, quando a gente vai lançar campanhas, não só todos os meses, mas todos os dias também, vamos supor, quando se vai fazer as postagens no marketing, eles já tentam mesmo focar, tipo, cada setor, foi identificado cada setor no seu público-alvo, cada loja tem sua cultura diferente, porque são empresas diferentes, então, querendo ou não, quando vai surgir aí uma estratégia de vendas, alguma coisa, todos os gestores se juntam e aí cada um tem ali a sua opinião de acordo com a sua realidade. Quando eu estou na loja de limoeiro, por um exemplo, a cultura dos meus clientes é uma, então eu levo vivências, eu sei do que é que eles vão mais gostar, eu sei quem é que a gente vai atingir com aquela campanha naquele determinado setor. Às vezes o que funciona para limoeiro não funciona para tabuleiro e não funciona para russas. Mas aí quando a gente junta tudo isso, tenta formular uma estratégia para todas as empresas falarem a mesma linguagem. Entendi. E assim, como você está falando, mesmo falando a mesma estratégia, falando a mesma linguagem, mas às vezes a geolocalização pede que tenha um produto um pouco mais refinado, um produto mais diferente, por aí vai, né? Isso, e aí exatamente. identificando o público-alvo que existe ali para que também o produto seja mais assertivo, né? E assim, falando sobre essa parte de público-alvo, vocês falaram sobre produtos, sobre como é que vocês fazem, mas levando para o lado de perfis, né? Também voltado para as vendas. Como é que a gente identifica o perfil ideal do nosso vendedor? Exemplo, como é que a gente trabalha também para que a gente pega esse público-alvo, beleza, identifiquei meu público-alvo e o perfil do vendedor que eu preciso para atender esse cliente é esse perfil aqui. Né? Falar um pouco de perfil, eu posso chamar a Luma para falar sobre essa parte, né? Dar uma falinha, um pouco sobre o DISC, como é essa parte de perfis, para que a galera se situe e a gente entre nesse tema. Gente, eu trabalho com análise perfil comportamental, né? Sou analista. E aí existem os 4 tipos de perfis, né? Que a gente aprende e trabalha com eles nas empresas. O que é isso, Luma? Quando eu vou escolher um perfil de vendedor para minha empresa,
eu tenho que entender qual é o perfil dessa empresa primeiro, a velocidade dessa empresa, qual é a cultura dela, e aí qual é o produto. Por quê? Porque o vendedor, que ele é excelente para vender talvez um remédio, Márcio, não seja o mesmo vendedor que vai vender uma moto. Não seja o mesmo perfil. Ah, mas um bom vendedor não é aquele que vende tudo? Não, nem sempre. Sim. Né? Porque ele pode ter uma grande alavancagem assim que chega, mas morre, né? Ele não consegue perdurar esse resultado. Então, o perfil, assim, um perfil de vendedor vem muito a partir da empresa e a partir do produto. E aí a gente analisando os perfis comportamentais, analisando a sua empresa, analisando o seu produto, a gente consegue entender melhor qual seria o perfil mais adequado para a gente ter esse resultado que você tanto quer. Entendi. E aí, para trabalhar esse resultado, não só esse vendedor, você precisa saber do resultado, do perfil desse vendedor, como você precisa também entender do perfil do grupo em geral, né? Dos líderes, de quem lidera, de quem passa a responsabilidade para ele. Sim. Então, assim, é um conjunto, né? Nada, não dá para mim resolver um problema pontual de uma venda de um vendedor. Não consigo. Entendi. Eu consigo trazer para você uma cultura de conhecimentos, de pessoas, do grupo, para que a ordem venha do topo da pirâmide para a base, com a mesma linguagem, assim, sendo muito mais assertivo. Entendi. Mas vamos lá. Se eu tiver um ticket, um high ticket de produto, qual seria o perfil ideal desse vendedor? O que você acha? Na sua análise, cara, esse seria um perfil que daria um bom resultado. Você diz um produto com valor agregado muito alto? Isso. Qual seria, você acha, um perfil de um vendedor para esse tipo de negócio, de empresa, para que a galera entenda, tipo assim, eu vendo, sei lá, imóveis de alto padrão. Qual seria um perfil de um assim, vendedor desse? Um cara que vende um imóvel de alto padrão, primeiro que o cliente ele busca o quê? Confiança, né? Procura algo que ele agregue assim muita credibilidade, e aí essa pessoa ela tem que trazer muitos dados, ela tem que trazer que ela entende das leis, né, de contrato. Sim. Ela tem que ter um conhecimento muito vasto para passar essa autoridade para esse cliente que vai investir tanto, um valor bem agressivo no imóvel. Entendi. Então, assim, às vezes um perfil influente demais, muito comunicativo, não passe essa autoridade. E aí um perfil mais planejador, né, que mostra o passo a passo para ele, dá a compra até ele receber a chave, tem um longo processo, que não adianta vender uma imagem que vai comprar a casa hoje, vai entregar amanhã, que isso não vai acontecer. Então, assim, uma pessoa que faça um planejamento para esse cliente, que passe o passo a passo, que esse vai passar mais autoridade. Perfeito. Entendeu? Já o influente em um outro canto, todo mundo diria que seria o melhor vendedor. Sim. Mas já para um valor assim, o cara que vende uma joia. Um vendedor de joia, ele tem que saber muito bem se posicionar, porque ele tem que trabalhar todo o valor agregado, né? O cliente que está sendo atendido. Entender a experiência. Entender o cliente, qual o perfil do cliente, se é um cliente que ele busca ali só a beleza, sim, ou ele quer saber exatamente sobre as gramas, de onde é a pedra, se a pedra vem de qual história, né? Se foi qual artista que lapidou. Sim. E aí, eu entendendo do meu cliente, eu entendendo do meu produto, eu entendo do perfil do meu vendedor. Entendi. Então, todo um contexto aí agregado. Boa, boa. Vocês, Bruna e Thales, vocês fazem essa análise lá de perfis? Vocês querem falar também um pouco? Como é que vocês fazem isso na empresa de vocês? Perfis de vendedor, tipo assim, vocês vão contratar ou quando vocês... Cara, esse aqui é o meu vendedor que eu tô com ele aqui na frente. Ou então esse aqui é um vendedor que ele é mais voltado para entender mais sobre o produto. Então eu coloco ele para atender tal tipo de empresa e por aí vai. Me conta mais vocês sobre... Depois vocês entendem o público-alvo, como é que vocês trabalham o perfil dos seus vendedores. Show. Eu faço bastante essa questão da análise de perfil comportamental, tanto que já está na parte da contratação. Quando eu seleciono ali a pessoa, eu já pego e já faço o mapeamento dela. E aí tem algo que eu faço bastante, que é a dança das cadeiras. Às vezes a pessoa é muito boa, mas não está num cargo que ela deveria estar. Então eu observo bastante isso, eu tento colocar cada pessoa ali no seu lugarzinho que é para ser. Por exemplo, se for o caixa, também não quero uma pessoa que seja comunicativa demais, que não vá ser atenta aos detalhes, que vá errar de alguma forma. Então, eu pego uma pessoa mais calma, mais analítica. E aí, na minha parte de vendas, né, eu entendo hoje
que o meu público, ele é um público mais jovem, então são pessoas que querendo ou não têm mais pressa. Então, para estar ali à frente de loja, eu vou querer umas pessoas jovens também, que a empresa ela é de tecnologia, então pessoas mais jovens que tenham um bom marketing pessoal e que realmente tenha um ritmo ali mais acelerado para cliente chegou, a gente já tentar se vincular ali de alguma forma. Como também tenho produtos, né, de ticket mais alto, que eu coloco pessoas, querendo ou não, mais estáveis, que tem ali que ter um molejo, né, tipo, tem que se flexibilizar e ser mais calma. E passo também muito essa questão do perfil para os meus vendedores eles entenderem. Quando chegar um cliente mais apressado, você vai ter que ser mais apressado um pouquinho. Não que vá ficar no mesmo ritmo, mas para... Imagine aí você chegar para comprar uma coisa, você tá super apressado e o vendedor tá lá no ritmo dele, calma, tu vai ter raiva. Sim. Então o vendedor, ele tem que saber para ele também se flexibilizar no momento da venda. Entendi, Você perfeito. viu que ela deixou várias dicas, né, gente? Aí para você Sim. que quer um emprego, que quer trabalhar. Então, assim, essa análise que ela tá dando é de dentro para fora, né? Então, Sim. fique esperto quando você for se colocar numa posição de adquirir alguma vaga. Exato. Bem lembrado. E aí, Thales, quer pontuar alguma coisa? Como é que vocês fazem lá? Cara, foi muito bem pontuado aqui, que praticamente é o que é necessário que a gente aplica hoje na empresa. O Perfeito. perfil, né? A Luma que faz o perfil das nossas colaboradores. Sim. O cargo, qual é o perfil que precisa. Também é feita a dança das cadeiras. E o que a gente busca mais numa pessoa é postura. Amor, eu acho que você poderia falar sobre esse assunto, como você aprendeu sobre o seu perfil, como você exerceu ele para os outros, porque você fez um bom trabalho com isso. Sobre o meu perfil? Sim, quando você entendeu sobre ele, como você começou a entender os outros perfis e você era o líder e passava Como essa... você levou talvez isso pro seu time comercial, né? Depois que você aprendeu e aí você começou a fazer talvez lá a dança Lá das com o cadeiras. Samuel, e lá tal. com a Carol, que você entendeu o perfil delas. Não, mas deles. você não falou já sobre o perfil? Então, deixa eu vou dar essa área da Casa Frios, quem cuida sou eu. Então, Tá. assim, quando Como ele... é que eu resolvo? Eu contrato Luma e ela resolve. Ele contrata quem sabe, né? Não, assim, mas quando a gente falou de perfil, primeiro eu fiz ele entender o dele. E aí ele entendeu como é que ele passa as informações, Márcio, que eu acho que é muito importante. E aí ele começou a entender como é que a vendedora dele, que tinha um perfil mais influente e estável, recebia essa informação dele. Sim. Ele também chegou a entender, por exemplo, ele tinha um cara que é um fatiador, que ele é altamente estável. E ele odeia mudanças. Então o Thales chegava e dizia assim, ó, a partir de agora eu vou mudar você de canto, porque eu vou fazer um buraco nessa parede. E aí tirava o cara daqui para 1 metro de distância. O cara ficava muito irritado. Chegava a pedir as contas. Entendeu? Assim, porque ele não sabia lidar com uma mudança drástica, rápida, que às vezes não afetaria o trabalho dele, mas como ele não teve tempo para se preparar, para mentalizar, né, para aceitar, ele ficava altamente irritado. Sim. E aí hoje, o que acontece quando eu falo sobre isso é que hoje ele sabe dar uma ordem para o Samuel entender que tem que dar tempo para ele absorver e esperar que ele entenda, se prepare para que Thales possa mudar ele de canto. Entendi. Então, assim, porque eu cheguei lá na empresa e organizei os perfis, mas quem mantém esse resultado para frente é quem está lá dentro, né? Então, Total. assim, quando ele passou a entender e entender que a tomada de decisão dele tinha que esperar o tempo das outras pessoas, ele conseguiu mais resultado. Aí você pode me confirmar se foi assim mesmo. É isso mesmo. Gente, então, ó, vocês já viram sobre como montar um plano estratégico, como identificar seu público-alvo, olhando para o seu produto, como você faz para entender o perfil do seu vendedor, né, perfil ideal para que esse vendedor atenda a expectativa, né, do seu cliente, por aí vai. E agora eu queria perguntar a vocês como é que vocês fazem para motivar o time de vendas, para motivar o time comercial. Quais estratégias vocês utilizam? O que vocês fazem no meio dessa campanha para que vocês cheguem também no resultado com o time lá no começo, que tem que vender uma ideia, a gente sabe que tem que ser repassado tudo isso claros para eles, como é que funciona, para que eles também cheguem no resultado no final do mês. Vai lá, Thales. Vou começar. Thales aí vai falar um pouco das suas experiências. A estratégia que a gente está adotando agora é reconhecimento, né? Tá. Então, quando você tem um time, quando você consegue demonstrar
o quanto ele é valioso para a empresa, ele consegue se entregar melhor para você atingir as metas. Verdade. E cada pessoa que a gente aprendeu, que esse é o departamento da Luma, lá na empresa, cada pessoa tem um tipo de se sentir reconhecida, entendeu? Nem todo mundo é monetizado, nem todo mundo é só um parabéns, tem gente que vai querer tempo, férias, folga, tem vários tipos de perfis, isso na metrificação do perfil que ela faz. Exato. Deixa Vai lá, eu Bruna. complementar, eu acho muito bacana essa parte. Eu separo, no mínimo, uma vez por semana para conversar individual com cada um deles. E aí eu chamo do momento de feedback, né? E aí eu venho com cada um, já tenho muito bem mapeado realmente como é que eles gostam de ser reconhecidos, porque nem todo mundo é por dinheiro. Às vezes é por dinheiro, é por status, é um reconhecimento, é uma responsabilidade a mais que eu dou. Ou então simplesmente uma validação na frente dos outros. Cara, parabéns, Luma, hoje você foi nota 10 e tal. Então, tem até um que eu acho muita graça, que toda vida que eu vou conversar com ele, ele fala assim, mas mulher, parece que você estava adivinhando. Você sabe muito bem como me motivar, eu estava muito para baixo. Então, eu realmente fiz um estudo com cada um deles. Eu sei como é que cada um gosta de ser tratado. E aí, pego mais uma vez a questão do perfil. Às vezes, quando eu vou conversar com a funcionária A, que eu sei que ela é dominante, então eu não dou arrudeios, eu vou direto ao ponto. Ó, Luma, tu vendeu tanto, tá precisando vender isso, e faz assim a partir de agora. O que é que tu acha? E deixa a decisão na mão dela. Não vai dar certo. Só que tem outra que é mais lenta. Ó, funcionária B, você tá precisando disso. Vamos sentar aqui, vamos se planejar. Eu já tive uma funcionária que ela era estável, né? E aí eu sentei com ela, fiz quanto que ela tinha que vender por dia, dividi o valor por clientes, um ticket ali, ó, tem que ser R$ 200 por cada cliente, aí você pega para R$ 200, você tem que vender no mínimo 5 produtos, então eu fui detalhando até que ela conseguisse chegar, só que nem todo mundo vai ser desse jeito, tem que ser mesmo um estudo. Bruna, como é que eu sei isso se eu não sei de perfil? Senta com a pessoa e pergunta como é que você gostaria que fosse cobrado. Faz uma análise, né? Isso. Ou então contrata uma empresa que faz isso. Mas eu entendi, tipo assim, que vocês procuram identificar de fato o motivador daquela pessoa, né? Pra de fato fazer isso. Mas fora identificar o motivador, o que vocês fazem também de campanhas no mês? Como é que vocês trabalham bonificação? Como é que vocês trabalham com metas? Como é que funciona essa parte? É comissão? Me fala mais um pouco na empresa de vocês também, como é que vocês fazem essa parte de motivação, de fato, assim, pra galera entender, cara, estou fazendo planejamento, e como é que eu crio aqui um bônus para essa galera? Vocês têm um cálculo, tem alguma coisa assim do tipo que vocês possam compartilhar com a gente? Assim, na captação eu trabalho com a comissão. Certo. Quando você capta um cliente novo, ele ganha comissão. Certo. Aí, se ele já está dentro da empresa e talvez uma renovação, né? Algum bônus. Mas depende muito. Mas você sempre calcula, tipo assim, o bônus vai ser um exemplo, X reais, R$ 50 pelo cliente novo, pelo cliente antigo da base. Não, e é uma porcentagem que ele ganha em cima do cliente novo, né? Certo. E aí, por exemplo, o bônus seria, às vezes, uma recontração, às vezes depende muito. Ele quer uma folga, né? Certo. Quer imprensar um feriado. E aí, geralmente você faz um desafio, talvez. Tipo assim, ó. Não, tem uma meta. Tem uma meta, se você atingir a meta, você tem a folga. Exatamente. Ou então, assim, Ou então, bate a meta, que aí eu vou conseguir esse salário. Eu quero esse salário. Se você conseguir essa meta, eu consigo te dar o salário que você pretende. Entendeu? Certo. Então, assim, meio que é uma negociação mesmo. É uma coisa que beneficia a empresa e beneficia o interessado, para que ele tenha vontade de colar junto. certo. E vocês, gente, querem falar mais alguma coisa sobre esse tema de Sim, bonificação? a gente faz comissão, nós fazemos comissão, né, para o time de vendas. E para o time que não é de vendas, que é do backstage, mas também é tão importante quanto tanto para vendas, a gente tem o dia de a gente leva o time para praia, ou batendo a meta. Ó, se bater a meta essa semana, sábado é almoço na praia, como a gente mora Legal. perto de lá, almoço na praia, tudo pago pela empresa. Aí
Então, E uma meta coletiva, já uma essa meta... daí. Isso. Que aí já vai a galera toda pro momento já mais de... É a meta da loja, né? A meta da Tem a loja. meta de cada vendedor. Tem a sua e ela tem a comissão. Se a loja atingir, todos ganham. Entendi. Legal, bem posicionado. Bruno, tem algo a pontuar? Quer falar sobre essa parte? Tenho sim. No meu caso, a gente já tem um salário fixo mais alto, né? A gente traz bastante clareza para eles que a gente tem isso mais alto do que as outras empresas da região. E aí, temos a questão de metas. A gente tem 3 tipos de bonificação, são 3 tipos de metas. Então, tem a meta A, B e C. E aí, quanto mais o colaborador ele vai vendendo, mais ele vai ganhando. E tem alguns desafios diários que eu faço também, quando eu vejo que tem um setor precisando de vender mais do que o outro. Então, gente, essa semana, hoje, se todo mundo atingir X reais no setor de capas, por um exemplo, vamos todo mundo tomar sorvete, vou fazer um estoura balão que tem vale pizza, tem Kit Kat, enfim, tem várias outras coisas que aí vai dando um gásinho a mais, vai dando mais uma emoção para eles venderem ali no dia. Legal, legal. Bacana. E, gente, falando sobre motivação, né, de vendas, como é que vocês vão fazer para que essa galera, né, chegue no objetivo e também que a gente consiga extrair o máximo deles. A gente precisa entender, mas também criar estratégias, tem que estar dentro do nosso planejamento, como é que a gente vai engajar o time para poder fazer isso, né? Não, o Thales falou como um momento ali de lazer e tal, levar todo mundo, esse momento de interação, né? Extra, né, trabalho, extra o ambiente ali que a gente está inserido para trabalhar. Então isso faz muito sentido, né, e dá muito resultado. Então vocês aí já vão fazer seu planejamento. Pegue essas dicas, né, essas ideias, insights que a galera trouxe para que vocês possam também colocar no seu planejamento. Gente, eu queria fazer uma pergunta também. Beleza, já entendemos sobre vender, como é que a gente faz e tal, mas eu acredito muito que o segredo de alavancar vendas é também vender para o mesmo cliente, né? A gente qualificar esse cliente na nossa base, é a gente pegar ele ali e extrair o wow dele e aí fazer com que ele compre novamente. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse assunto. Como é que vocês podem fazer? Vocês têm essa análise? Como é que vocês podem fazer essa parte do sucesso do cliente, né? Para que o cliente volte à recorrência e compre de novo da gente. Eu coloquei uma meta na empresa que é uma entrega extraordinária. O que é? Eu vou, ao longo do processo, quando eu dou um treinamento em alguma empresa, como são vários encontros, no final de cada encontro tem uma avaliação e tem um alinhamento que eu faço antes de cada novo treinamento. O que é esse alinhamento, Luma? Nada mais é para me sentir como foi que ela recebeu aquela entrega. Porque eu acho que não importa qual seja o produto, né, gente? A entrega, ela tem que ser... Ela paga por uma xícara, mas ela tem que se sentir que ela ganhou naquela compra, naquele produto. Então, eu trabalho com a entrega extraordinária e nessa entrega o que é que eu faço? Eu prometo algo. E eu sempre entrego algo a mais. Massa. Né? Então, Entendi. assim, eu quero sair de lá com ela surpresa. Eu quero sair de lá com a empresa que ela me venda. Que eu não precise abrir a boca para falar do meu produto, porque eles vão falar do meu produto. Legal, legal. E aí, vocês, Thales, como é que você faz lá para fazer essa retenção e qualificar cada vez mais esse cliente? Eu estudo o padrão, né? Como eu disse, lá é 100% balcão. Então, o que eu percebi na Casa Frios? Que o cliente da segunda é da segunda. Então, toda segunda-feira, a gente faz algo diferente para o cliente da segunda. Na sexta, eu já faço um churrasco. Às vezes, eu chego e faço um churrasco. Meu cliente, conhecendo a idade dele, o que ele gosta, como é que é. Então, eu vendo para ele, que a entrega extraordinária, não é só vender a calabresa, o presunto. Eu vendo a experiência dele estar comprando com a gente e estar recebendo além de trocar dinheiro por produto. Sim. A gente, então, ele está comprando com a gente, tem um ambiente legal, tem um churrasco que eu mesmo preparo para a galera estar podendo se beneficiar daquilo. Sim. Uma conversa, isso que a gente está fazendo aqui, eu faço lá com meus clientes também. Entendi. E aí, cara, o que você está fazendo de legal? Então, eu tento conhecer mais e me conectar com ele. Boa. Não só vender, e sim criar uma amizade, um relacionamento com ele. Entendi. E vocês usam alguma tecnologia, usam alguma ferramenta, alguma coisa também para mapear essas coisas? Eu digo vocês em geral, né? Se vocês utilizam também, falem pra gente, tipo assim, cara, eu uso
esse sistema que me dá o que que a pessoa comprou, como é que eu posso fazer esse pós-venda, como é que eu faço Cara, toda essa parte, entendeu? Então, pensando se vocês aqui, têm essa Márcio, estratégia também para fazer isso. assim, eu não tenho algo bem específico não, mas eu procuro entender qual é o meu produto principal, né? O que é que eles mais buscam. Então eu faço meio que o 80-20, né? Eu procuro entender quais são 80-20, gente, para quem não sabe, é você entender quais são os 20% do teu produto que mais vende e os 80 que menos vende. Porque geralmente esses 20 é o que te dá mais lucro e o 80 é o que é o complemento desses 20, né? Eles vão sempre buscar esses 20. Então, os 20 é talvez o que você é tão reconhecido no mercado, é por esses 20% só, dos produtos que você tem disponível. Sim. Então, eu faço esse 80-20, e aí no meu caso, como é serviço, eu tento potencializar esse produto que ele é mais procurado. Procuro inovar, melhorar, trazer algo novo para ele. E quando não é produto, quando é, por exemplo, pessoas, eu tento já exatamente entender qual é o 20% daquelas pessoas, quem são aqueles 20% mais potenciais que estão sempre nos meus eventos, que estão sempre me seguindo, que estão sempre me acompanhando, qual é a métrica deles, né? Onde eles habitam, onde eles se relacionam, Sim. né? E aí Entendi. essa métrica eu uso para tudo. Entendi. Massa. Eu uso o meu sistema mesmo, cadastro os clientes, né? A gente faz o cadastro dos clientes e toda venda que ele faz, a gente coloca o Márcio está comprando hoje tantas caixas de calabresa, tantas caixas de linguiça, e a gente faz o acompanhamento para ver se ele continua comprando ou não. Faz uma análise da base, Uma né? análise da base, temos o chatbot, mas eu não uso aquele automatizado que o cliente fala com o robô. Sim. Perde um pouco o relacionamento. Eu uso mais pela organização que ele dá dos contatos. Sim. O cliente entra, ele já cai na base, ele já praticamente coloca o nome, o telefone, e você consegue fazer uma pesquisa muito mais fácil dos Sim. seus clientes. Qual é o que ele está procurando. Entendi. Muito legal. E aí, Bruna, fala mais como é que vocês fazem lá, né, no seu negócio de vocês, como é que vocês fazem, o que você faz lá na sua gestão estratégica lá na Inux. Me fala como é que funciona essa parte aí de fidelização de cliente. Pronto. A gente tem também um sistema que ele já dá toda a base de dados de quem vendeu, quem foi que comprou e tal. Então, os colaboradores, eles têm acesso para fazer pós-venda. Mas a gente tenta investir sempre na infraestrutura. Porque, pelo menos na região, a gente busca ser a pioneira em estrutura em atendimento, né? Então, eu ensino desde a base de que o dinheiro de todo mundo é igual, o produto também. Tanto faz ele comprar uma película, como ele comprar um telefone de última geração, o atendimento ele tem que ser padrão do mesmo jeito. E aí, algo que eu ensino bastante os meninos é a questão da disponibilidade. Porque eu vi bastante, principalmente pós-pandemia, que os clientes eles sentiam essa necessidade de ter uma interação maior. Então, eu já tive vendedor meu saiu da loja às 6 horas da noite, tá com a sacolinha para entregar uma capa para um cliente lá na casa dele que não conseguiu vir. Já tive de ficar até 8 horas da noite com o cliente dentro de loja, mas porque o cliente não poderia vir em outro horário. Então, eu vi essa questão de ter ali um pouco mais de empatia mesmo, e eu ensino muito isso para eles, de Sim. que hoje eu trabalho o dia inteiro, então se eu precisasse muito comprar uma coisa hoje, eu queria muito que alguma loja me atendesse fora do horário, que fosse o horário que eu precisava. Entendi. Então, eu vejo muito isso, e isso realmente traz bastante resultados pra gente, de feriado, final de semana, esse tipo de coisa. E assim, não é algo que eu obrigo, é algo que a cultura da empresa ela está tão fortalecida que o vendedor ele mesmo se disponibiliza a fazer isso sem nada, só porque ele quer tirar o uau do cliente mesmo. Legal. Gente, então, como vocês podem ver, eu concordo plenamente com o que vocês estão falando, que é assim, para você reter mais o cliente, a gente tem que entregar algo a mais, a gente tem que entregar um diferencial, a gente tem que, de fato, fazer uma entrega extraordinária, né? Para que o cliente volte a comprar da gente. Uma coisa que eu também faço, né, nas nossas empresas, é extrair esse uau do cliente, essa entrega, né, de fato, uma entrega muito acima do esperado para ele,
Mas, fora isso, a gente trabalha também lá, né? Junto a isso, a gente trabalha essa parte de fidelizar o cliente com voltar lá no pós-venda para ver se de fato o produto atendeu as expectativas dele, se o produto realmente chegou no benefício que ele queria. A gente faz essa ativação, então a gente tem essa parte de pós-venda. A gente entra em contato novamente pelo WhatsApp, entra em contato por uma ligação, né, para saber como é que faz. Então essa parte de fidelizar, né, de realmente entender, se importar do cliente, né, a gente usa lá um chatbot, que ele também faz uns disparos de mensagem quando a gente precisa para vender de novo para essa base. Então, exemplo, a gente identifica clientes que comprou, exemplo, um smartphone. Ele comprou o smartphone há 2 meses atrás. A gente já começa a mapear que, cara, esse cara aqui, há uns dias ele já vai precisar de novamente renovar sua capa, sua película. E isso a gente já coloca como estratégia também de vendas, justamente para que ele consiga, o time comercial consiga se mexer e consiga chegar no nosso resultado também no final do mês, tá? Então, pegando tudo isso, gente, que a gente conversou aqui, vocês conseguem sim alavancar suas vendas. Só precisam parar, planejar, né, entender de pessoas, entender do seu produto, do seu público-alvo, e aí sim motivar o time e aí chegar aonde a gente espera, né, no final do mês, com meta batida, resultado atingido, né, e tudo isso. Gente, para finalizar, queria que vocês falassem se vocês quiserem deixar algum recado, alguma coisa aí sobre vendas, ou para nossos seguidores, a galera que tá ouvindo aqui a gente, alguma coisa sobre comercial, enfim, fiquem à vontade se vocês quiserem. Eu vou começar, gente, venda, ela é só a finalização de um processo, tá? Então, vocês têm que olhar para a venda como que a finalização, o cliente saiu satisfeito, você seguiu todos os processos corretamente, finalizou perfeitamente com a sensação de uma entrega extraordinária e aí você fez um fechamento. Então, às vezes, você está procurando só esse fechamento e você está esquecendo do processo que antecede essa venda. Então, olha para a tua venda, mas olha para o processo que vem atrás dela, olha para o suporte que você está dando para esses vendedores. E nisso, Márcio, você consegue ter uma clareza de talvez porque suas vendas não estejam... às vezes o seu vizinho concorrente está vendendo, vende o mesmo produto que você, está vendendo muito mais que você. Sim. Porque às vezes não está no fechamento, está no processo que antecede a venda. Exato, perfeito. Existe uma coisa que eu ensino os meninos, que é a síndrome do balde furado. Vale até a pena vocês estudarem melhor. Que assim, a nossa empresa, ela é um balde. E aí, cada venda que eu deixo de fazer, ou cada cliente que eu atendo mal, ou não atendi a necessidade de alguém, é um furo no meu balde. Então, existe aqueles clientes que vêm por preço, que vão por preço. Mas existem os clientes que eles vêm e o meu balde já está lá todo tampadinho e o cliente entra no meu balde e ele fica. Eu retenho ele. Então, é muito mais de realmente parar, olhar quais são os processos, mapear por que eu vendi para você e por que eu não vendi para você, para tentar ali ajustar os processos para que eu perca menos dinheiro, porque querendo ou não, a gente perde dinheiro tanto para trazer como para reter. A qualquer momento a gente perde, né? Então, é uma economia bastante para a empresa parar e realmente ver os processos, para quando o cliente bater na porta, a gente fidelizar ele. Sim. Legal, legal. Pronto. Vai lá, Thales. A mensagem que eu deixo nesse contexto geral é para você tirar um tempo para investir em conhecer melhor o seu cliente. Sair do achismo. Legal. Entendeu? A mensagem que eu deixo, que ajuda muito a bater a meta, ajuda muito a você metrificar, planejar, é conhecer melhor o seu cliente. Escute seu cliente, né? Entenda seu cliente. Isso. Massa. Gente, eu gosto muito de 2 frases, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: comercial parado, ele não vende. Então, eu falo muito isso pro meu time comercial, que, cara, vocês têm que se mexer, a meta não vai cair do céu, não vai ser assim, vocês chegaram na empresa e a empresa foi lá e aí atingir uma meta do nada. Então tem que ter aquela parte de causa e efeito, então vocês têm que correr atrás de fato. Então se você está com seu time comercial, coloque ele para se movimentar, né? Time comercial parado não bate meta, né? E outra coisa que eu gosto muito é quando o cliente está disposto a pagar pelo nosso produto, de fato ali ainda não começou uma venda.
ali ele só está dizendo assim, cara, eu estou disposto a pagar pelo seu serviço. Mas ali a venda de fato vai acontecer quando ele começar a utilizar nosso produto, o nosso serviço. Quando de fato ele começar a ter benefício com aquilo que a gente entregou. Às vezes a gente acha que vender, um exemplo, um X Plus, que é um receptor que a gente vende lá na nossa empresa. Ah, vendi e pronto, terminou ali. Não, cara, só vai terminar de fato quando ele começar quando ele instalar na TV dele, quando ele vê que está funcionando, quando ele for assistir sua primeira série, seu primeiro filme, né, em casa. Aí sim, de fato, a venda está iniciando, né? Então, eu gosto muito dessa parte que vender é um vínculo, né? A gente iniciou ali um ciclo agora de pós-atendimento, de contato. Então, depois da venda é que, na verdade, ela vai acontecer de fato. Bacana. Né? Então, gente, finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast. Você que ainda não segue, né, a gente nas nossas redes sociais, siga a gente no Instagram, clique aqui embaixo, ative as notificações e aguarde que logo mais a gente vem aqui com outros episódios para vocês. Então, até logo e até o próximo episódio.